Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o seguinte. Aqui é a história de Rico e Lázaro. Disse Jesus: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu irmão, minha irmã, que história impactante esta, narrada pelo Senhor Jesus, não é mesmo? E dizer que nós vivemos em uma sociedade agitada tornou-se um clichê. Todas as reflexões eu falo sobre isso, mas a profundidade desse diagnóstico espiritual raramente é compreendida em sua totalidade. Isso porque a nossa geração se transformou numa geração, digamos, anestesiada pelo barulho, onde a velocidade dos dias rouba de nós a capacidade de contemplar o invisível, o eterno. Nós corremos de um lado para o outro, colecionando conquistas humanas, títulos, curtidas e bens materiais, acreditando piamente que a nossa identidade está fundamentada naquilo que nós conseguimos acumular nas nossas gavetas ou exibir nas nossas redes sociais. Ledo engano. Isso não leva a lugar nenhum. O mercado atual e a cultura de consumo, da nossa era moldaram a nossa mente para aceitar uma mentira sutil, porém muito destrutiva. Ou seja, a de que o ter importa infinitamente mais do que o ser. E nesse cenário de profunda alienação da alma, o texto clássico aqui do Evangelho segundo Lucas, onde Jesus narra a história do homem rico e do mendigo Lázaro, deixa de ser um mero relato do passado para se transformar em um espelho, eu diria assim, desconfortável, que reflete com precisão cirúrgica a nossa própria realidade contemporânea. Jesus aqui abre a cortina dessa narrativa, apresentando um homem que possuía tudo o que a nossa atual sociedade tanto idolatra. Jesus fala aqui que ele vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, roupas que na antiguidade eram símbolos máximos de status,
de poder econômico, de alguém que fazia parte da realeza. Jesus diz também que ele se regalava esplendidamente todos os dias. Essa expressão aponta para banquetes contínuos, celebrações ruidosas e uma busca incessante pelo prazer próprio. Teologicamente, o pecado desse homem rico não residia na sua conta bancária, mas na sua completa autossuficiência. Completa autossuficiência de que os seus bens lhes proporcionavam. O rico dessa parábola aqui, dessa história, é o homem moderno, perfeito, hiperconectado com os seus próprios desejos, mergulhado no conforto técnico e absolutamente distraído de Deus. A agitação da rotina desse homem festiva, uma rotina festiva, funcionava como uma cortina de fumaça espiritual que abafava qualquer necessidade interna de transcendência. Pois quando a mesa está cheia e os aplausos são constantes, a alma tola tende a decretar que não precisa de um Salvador. Lá, Jesus fala aqui que do lado de fora da casa desse homem, lá na calçada da casa dele, da casa do banquete, da soleira da porta, residia o contraste chocante que o rico escolhia ignorar ativamente. Lázaro, cujo nome carrega o significado profundo de Deus é meu auxílio. Lázaro estava caído, doente e faminto. Enquanto o interior da casa transbordava de ruído e opulência, o exterior testemunhava o silêncio da dor crônica e o abandono social. Aquele homem abastado precisava apenas abrir o portão para ver a miséria humana que clamava por misericórdia. Mas os seus olhos estavam cegos pelo brilho das suas próprias posses. Há aqui uma lição, eu diria, uma lição espiritual muito importante sobre a alienação. O excesso de foco no ter desenvolve uma cegueira empática. Nós nos tornamos incapazes de enxergar o próximo porque estamos ocupados demais contemplando o nosso próprio império de vaidades. Lázaro desejava apenas, diz Jesus, que ele desejava apenas as migalhas que caíssem da mesa daquele rico, os restos descartáveis, mas nem isso lhes era voluntariamente oferecido. Que trágico, né? E Jesus ainda nos diz no texto que até os cães vinham lamber-lhes as feridas, as chagas, mostrando que na escala de prioridades daquela vizinhança, os animais de rua demonstravam mais proximidade física com a dor de Lázaro do que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que tinha esfriado na sua opulência, na sua riqueza exorbitante. A narrativa sofre uma reviravolta dramática, né? E inescapável quando a morte bate à porta de ambos, pois ela é a grande niveladora da experiência humana. A agitação cessa, os banquetes terminam e as aparências perdem completamente o valor. Jesus diz que Lázaro morre e é imediatamente carregado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é um termo teológico que representa o lugar de honra, de descanso, de intimidade e consolo eterno junto ao Pai. Mas Jesus fala que pouco depois o rico também morre. E Jesus faz questão de enfatizar um detalhe sombrio aqui. Diz que ele foi sepultado. É muito provável que o seu funeral tenha sido algo muito suntuoso, com discursos elogiosos, carpideiras pagas e um túmulo de mármore imponente, condizente com a sua posição social. Mas enquanto os homens na terra celebravam o legado do seu patrimônio material, a realidade espiritual revelava o veredicto divino. Diz Jesus que
o homem rico acordou no inferno. Acordou em meio a tormentos indescritíveis. A morte arrancou dele as roupas de púrpura, os banquetes diários e a bajulação dos amigos, deixando a sua alma nua diante da eternidade. Ele descobriu da pior maneira possível que as moedas deste mundo não compram passaporte para a presença de Deus. E naquele ambiente de tormento, a percepção daquele homem rico foi ampliada. E ele conseguiu ver de longe Lázaro. Mas ele viu uma cena que lhe incomodou muito: Lázaro descansando no seio de Abraão. O homem que antes ignorava o mendigo à sua porta, agora clama pelo seu nome, revelando que sempre soube quem Lázaro era, mas considerava a sua existência algo irrelevante, sem importância para ele. Teologicamente, meus queridos irmãos, nós vemos que a mentalidade do rico permanecia distorcida. Ele pede a Abraão que envie Lázaro apenas para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a sua língua. Ou seja, ele ainda enxergava Lázaro como um servo menor, como alguém cujo propósito era satisfazer os seus caprichos individuais. A resposta de Abraão é uma das declarações mais solenes e graves de toda a Sagrada Escritura, introduzindo o conceito de prestação de contas. Abraão diz: filho, lembra-te. Ele diz: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu és atormentado. Então a memória é um dos instrumentos de sofrimento da eternidade. O rico é forçado a lembrar-se de cada oportunidade desperdiçada, de cada dia vivido no egoísmo, de cada banquete em que a voz de Deus foi abafada pelo som dos talheres e das risadas vazias. Abraão, aqui no texto, segundo Jesus, Abraão explica que a eternidade não é uma extensão flexível da vida terrena, mas a cristalização definitiva das escolhas que nós fazemos aqui na Terra. Existe um grande abismo fixado entre o consolo e o tormento. Uma barreira espiritual intransponível que impede qualquer transição ou segunda chance após a morte. Essa verdade confronta frontalmente a mentalidade contemporânea de que Deus é um ser condescendente que ignorará a nossa rebeldia e a nossa indiferença no final de tudo. Quantas pessoas estão vivendo enganadas, vivendo a seu bel prazer, achando que no final Deus é muito complacente e perdoará tudo. A prestação de contas diante do Criador é um fato absoluto. O tempo que nos foi concedido na terra é uma dádiva sagrada destinada à busca do Senhor e ao exercício do amor prático, e não um recurso para o entretenimento egocêntrico. Quando o rico percebe que a sua própria situação é irreversível, o seu egoísmo finalmente se quebra em desespero e ele se lembra da sua família que ficou para trás. E aí ele roga para que Abraão envie Lázaro, Lázaro seja enviado à casa de seu pai para avisar os seus 5 irmãos para que eles não tenham o mesmo destino trágico que ele. O pedido do rico revela uma profunda incompreensão, ignorância mesmo espiritual, foi coisa que ele nunca procurou enquanto vivo, Então ele não tinha essa compreensão sobre como a fé e o arrependimento operam no coração humano. Ele acreditava que se um milagre retumbante acontecesse, se um morto ressuscitasse e andasse pelas ruas, os seus irmãos abandonariam a vida de agitação e de vaidade para buscar a Deus. E a resposta de Abraão, contudo, ela redireciona o foco para a centralidade das Sagradas Escrituras. Abraão simplesmente disse:
Porém Abraão lhe disse, versículo 31, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Para a mentalidade bíblica, a palavra de Deus escrita é perfeitamente suficiente para gerar convicção de pecado, de justiça, de juízo. Nós não precisamos de novos sinais sobrenaturais extraordinários, de aparições místicas ou de experiências bombásticas para crermos. Nós precisamos simplesmente de corações sensíveis, quebrantados, inclinados a ouvir e principalmente a obedecer ao que o Senhor já revelou na sua palavra. Quando ele fala Moisés e os profetas, está se referindo à palavra de Deus, o Antigo Testamento. Mas o rico insiste dizendo que se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, haveria arrependimento, mas a conclusão de Abraão sela a história com uma advertência perpétua. Ou seja, se o coração humano está endurecido pelo amor ao mundo, orgulhoso pelo acúmulo de posses e distraído pela correria diária, nem mesmo o maior dos milagres será capaz de quebrar essa soberba. Olha, meu irmão, minha irmã, essa conclusão ecoa fortemente na nossa geração atual, que busca incessantemente por novidades, por experiências emocionais intensas e por entretenimento gospel que massageie o ego, enquanto ignora o mandamento simples e profundo de se voltar para Deus em contrição e leitura bíblica fervorosa. Se nós não formos transformados pela mensagem diária da cruz, pela exposição simples do Evangelho de Jesus Cristo, nenhuma estratégia de marketing e nenhum espetáculo visual mudará o rumo da nossa alma. Por isso é preciso muito cuidado. É preciso despertarmos desta sonolência espiritual, dessa letargia que tem se infiltrado sobre nós. O perigo que rondava a casa daquele homem rico é exatamente o mesmo que nos ronda hoje. O perigo de passarmos uma vida inteira ocupados com as demandas urgentes do cotidiano, correndo de um lado para o outro, correndo atrás do vento, estruturando a nossa felicidade no tamanho do nosso patrimônio, para descobrirmos tarde demais que nós negligenciamos a única coisa que realmente importava. Uma geração que prioriza o ter em detrimento do ser está, na verdade, passo a passo, construindo a sua própria ruína eterna. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, o meu desejo é que esse simples devocional sirva como um chamado urgente e inegociável ao despertamento espiritual para cada um de nós. Nós precisamos desacelerar o passo, calar as vozes do ativismo estéril e gastar tempo de qualidade aos pés do Senhor. Buscar a Deus não pode ser uma atividade secundária em nossa agenda lotada, mas o eixo central em torno do qual toda a nossa vida orbita. Vai chegar um dia, para todos nós esse dia chega, as cortinas dessa existência terrena irão se fechar definitivamente para nós. O caixão será descido, o sepultamento será realizado e todas as posses que nós acumulamos com tanto suor ficarão para trás, divididas entre herdeiros ou perdidas no tempo. Diante do trono do Altíssimo, não seremos questionados sobre a marca do carro que nós dirigimos, o tamanho da nossa residência ou o prestígio do nosso sobrenome social. Não. Nós seremos mesmo confrontados com a realidade da nossa fé, com o fruto do nosso arrependimento e com a forma como respondemos à graça de Deus manifestada em Jesus Cristo e ao clamor dos necessitados à nossa porta.
Que o Senhor nos conceda a sabedoria necessária para rompermos com a alienação deste século, priorizando a eternidade enquanto ainda se chama hoje. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.